Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Espero que estejam bem, né? E para não perder a nossa prática aqui, manda aquele abraço aí para todos os alunos aí da zona rural e aqui também da zona urbana. Ligadinhos aí para mais uma aula do quinto ano aqui de Geografia? Vamos lá? Olha, hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já começou a falar há 3 aulas passadas, só que de uma forma diferente, que trabalha em inovação tecnológica, parte 4. E hoje a gente finaliza esse tema, trabalho em inovação tecnológica, ok? Tem nada de chato, não tem nada de ruim. Prepara seu material aí, seu livro, seu caderno, para você fazer suas anotações. Procure o seu cantinho aí, diga papai, mamãe, agora eu vou assistir a aula do professor JJ, aula de geografia, ninguém me incomoda, tá bom? Vamos lá então? Bom, como eu disse, esse tema a gente já discutiu ele, só que a gente está discutindo ele de formas diferenciadas. A cada aula a gente aborda uma nova forma, certo? Da gente compreender o que é trabalho e inovação tecnológica. E hoje a gente vai exatamente trabalhar em cima dessa habilidade, reconhecer as expressões de modernização do espaço teresinense. Olha, gente, eu gosto muito de falar de Teresina. Primeiro porque é a cidade onde eu convivo há muito tempo, certo? É aqui onde eu constituí família, é aqui onde eu moro, é aqui onde meus pais moram, é aqui onde eu trabalho, é aqui onde eu convivo com meus amigos, com minha... Entendeu? Então aqui é o lugar, tá? Então aqui é o lugar. Então falar de Teresina é falar da nossa terra, do nosso local, do ambiente que a gente mora. Então é muito bom. Como sempre a gente traz uma leitura para a gente poder entender melhor, compreender, tá? Dentro do contexto que a gente está trabalhando. Vamos falar sobre modernidade, mas também vamos falar também sobre questões ligadas à modernização de Teresina, ok? A gente já falou em aulas passadas sobre a modernização no sentido geral, trabalho e inovação tecnológica no sentido geral. E agora a gente vai falar especificamente sobre modernização na cidade de Teresina. Vamos lá? Acompanha comigo. Alguns traços de memória de Teresina. Isso é um texto de um escritor chamado Zenon Camelo de Olindo, tá? Então, ele publicou esse texto, é bem interessante, você vai acompanhar comigo, você está aí, então você vai ler junto comigo. A gente vai ler pausadamente, tranquilo, para a gente poder entender. Então, vamos lá. As lembranças do passado são construídas através de fotografias, músicas, livros, revistas, entrevistas, o relato pessoal de determinados sujeitos que vivenciaram o fato histórico, ok? Esse acervo material e oral, lembra que nós já também comentamos sobre isso aqui, material e oral, formam a memória coletiva de uma sociedade. É através desse material que construímos a história particular de cada época, vivenciada por diferentes sujeitos em determinados locais. Esse é um entendimento contemporâneo da história nos dias atuais. Partindo do conceito citado acima, a ideia desse texto surgiu de uma conversa com uma amiga e após ver várias imagens de Teresina durante o ano de 2012 na internet, fotos que revelam a história da cidade nas décadas de 1960 a 1990, e neste momento lembrei-me de alguns fatos vivenciados nesta Teresina provinciana, e já se emancipando para a modernidade, termo que custa caro para a história. Observando uma foto da ponte Juscelino Kubitschek, aquela ponte que termina a João 23, aí tem a ponte, começa a Avenida Frei Serafim. Então, observando uma foto da ponte Juscelino Kubitschek nos finais dos anos 70, percebi que naquele local onde hoje está localizado o Teresina Shopping, ali existiam várias casinhas de taipa, cobertas de palha, muitas mangueiras que durante a infância meus amigos chamavam de mangás. Então, para vocês, provavelmente vocês, claro, vocês são de outra geração, não sabem, mas antes de surgir o Teresina Shopping, já existiam moradores lá, ok? E lá era considerado um mangá, um local onde tinha muita manga. Aliás, na beira dos rios, geralmente a gente encontra muitos mangás. Isso eu ouvia muito de colegas que moravam no bairro Cabral durante minha adolescência.
Neste local também havia algumas lagoas e um fato interessante aconteceu na década de 90. Encontraram uma cobra gigante, que foi reportagem de TV local, né? Quando a gente fala cobra gigante, não é assim a anaconda lá do filme, ok? Ficção não, mas é uma cobra enorme, que na época era incomum, certo? Tinha muitas cobras, porque sempre à beira de algum riacho, lago ou rio a gente vai encontrar, mas quando foi encontrada essa cobra na década de 90, possivelmente muito grande, né? Então foi reportagem de jornal. Então, o que ele está falando aqui, gente? O que ele está dizendo é o seguinte, ele está lembrando de uma Teresina do passado, uma Teresina que começou a se modernizar, a se emancipar, ok? E que chegou até os dias de hoje. Vamos lá. Olha para cá. Lembra que ele falou lá no texto que existiam no local aonde hoje é o Teresina Shopping, existiam moradores, casinhas de taipa? Pois são essas aqui, ó. Ali na região onde fica Puticabana, onde está o Teresina Shopping, ali era uma região chamada de Alagados. E ali moravam famílias nessas casinhas de taipa, tá? O que é importante frisar é que éramos felizes e vivíamos sem as novas tecnologias de hoje. Porém, éramos mais próximos uns dos outros. Claro, gente, olha, a gente não vai comparar os tempos de hoje com os tempos do passado, tá? Que passou, passou. Isso acontece. O tempo, ele não para, como diz a música. Ou seja, ele continua. A gente passa o tempo vai passando. A gente fica, o tempo passa. Ok? Então, mas o que ele está dizendo é que naquela época, porque a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, a gente não tinha as redes sociais, então as pessoas, para poderem se comunicar, elas falavam olhando nos olhos um dos outros. Hoje, quando você recebe um telefonema, pelo menos eu, um telefonema que alguém liga, você acha estranho. Porque a moda hoje é você mandar uma mensagem nas redes sociais, no WhatsApp, ou mandar um áudio. Então, você não fala mais com a pessoa, tá? Você manda mensagens pelas redes sociais. Bom, aqui, ó, olha para cá. Gente, isso aqui são figuras da praça. Aqui é a Praça Pedro II, que fica lá no centro. Ao lado fica o Cine Rex. Essa praça aqui, por volta da década de 40, 50. Aqui é o teatro, né? 4 de setembro. E aqui também, ó. Olha como é que era a praça. Totalmente diferente do que é hoje. Hoje ela foi modernizada, digamos assim, ela foi modificada, ela foi transformada. Toda a turma do barulho, isto é, os primeiros participantes do movimento roqueiro underground, que a gente chama, né, de Teresina, tinha um encontro marcado na Praça Pedro II, conhecida como P2. Interessante, a gente chamava, na década de 80, 90, era, vamos lá para P2, que é a Praça Pedro II. Na Banca do Mariano, para a troca de revistas, designs, informações sobre o rock ou o que acontecia na cidade. Além de demo taps, que eram fitas cassete, com som de bandas daqui e de fora que trocavam pelos correios. Perguntem para os pais de vocês, acredito, ou para os avós, o que é fita cassete. Eles vão dizer o que é, certo? Vocês provavelmente não saibam o que é, porque não é da geração de vocês, mas eles vão saber o que é fita cassete. Então pergunta aí para ele, tá? Mas presta atenção na aula, vamos lá. Olha para cá, isso aqui é uma foto de uma embarcação que fazia viagens das cidades do interior para Teresina, de Teresina para as cidades do interior, aqui no Rio Parnaíba. Hoje isso não é mais possível, tá? E aqui você tem o Colégio Sagrado Coração de Jesus, olha como é que era, tá bom? Então, totalmente diferente. E aqui passa a Avenida Frei Serafim. Então, o que acontece? Isso aqui, gente, é no passado. Aí você diz assim, ah, professor, mas se havia embarcação, essa deslocamento de pessoas de um município para o outro, Teresina para Floriano, né, para Amarante, que fica à beira do Rio Parnaíba, então o que aconteceu? Por que não tem mais? Simplesmente porque o rio foi poluído. O rio foi assoreado.
O que é um rio assoreado? É um rio onde você tem muita areia, bancos de areia, não tem como grandes embarcações como essa navegar, ok? Bom, e aqui, isso aqui, gente, é interessante. Aqui é onde funciona atualmente uma grande loja de departamentos aqui de Teresina. Só que aqui era casa de fiação na época, isso por volta de 1926. E aconteceu naquela época uma grande enchente do rio Parnaíba e rio Puti. Houveram muitas chuvas, diferente de agora, e houve essa enchente. E aí alagou tudo. E aí o que as pessoas aproveitaram para tomar banho, ok? E aqui o ônibus na lotação de 1940. Olha como é que era um ônibus. Melhorou? Melhorou, né? Modernizou. Os ônibus hoje têm ar-condicionado, tem Wi-Fi. Esse aqui provavelmente era complicado, até para você andar, até para subir nele era complicado. Aqui é a coroa do rio Parnaíba, no domingo de manhã. Gente, era lotada, lotada. Até meados da década de 1980, para os que não tinham pedigree, ou seja, não tinham cacique, não eram ricos, que podiam frequentar os grandes clubes, né? Que eram reservados somente para a elite, para as pessoas mais ricas. O melhor programa nas manhãs de domingo em Teresina era um bordejo pelas coroas do Parnaíba, situadas no meio de um rio limítrofe entre uma espécie de território livre. Por que ele diz aqui, que ele está dizendo, que eu estou dizendo que é um rio limítrofe? Porque o rio Parnaíba divide o Piauí do Maranhão. Divide a cidade de Teresina da cidade de Timon, ok? E até se brincava, dizia assim, quem banha nas coroas do Parnaíba, ele é teresinense ou é timonense? Ele é piauiense ou é maranhense? Aí a gente falava, não, é os dois, tá? Porque ele está banhando num rio que divide dois estados e duas cidades. Bom, o sentido da palavra modernização, inovação, atualização, atualidade, restauração, originalidade. E aqui tem um exemplo, ó. Aqui você vê Teresina de uma forma, aqui você vê Teresina de outra. Teresina, só que em tempos diferentes, tá? Bom, aqui do mesmo jeito, aqui é a Casa da Cultura, que funciona ali na Praça Saraiva, olha como é que ela era, ó. Lá por volta de 1930 a 1940, olha como é que está agora, asfalto, tá toda restaurada, etc. Se bem que está meio caída atualmente. Modernização é um conceito no âmbito das ciências sociais que refere-se ao processo pelo qual a sociedade, através da industrialização, urbanização e outras mudanças sociais, torna-se moderna em aparência ou comportamento, transformando completamente a vida dos indivíduos que a constituem. Então, vocês que estão aí agora, estão vivendo esse período. Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, provavelmente, com certeza, vai ter outras inovações modernas, tecnológicas, ok? Que não vão ter agora, neste tempo aqui, ok? Isso que a gente chama transpor o tempo. E aqui nós temos um sinal de modernização, né? Ou seja, aqui você tem o metrô e aqui você tem o chamado VLT, que é o veículo sobre trilhos, né? Ok? Já é uma inovação que chegou aqui em Teresina. A gente tinha um metrô, agora nós temos o chamado VLT. Bom, aqui é Teresina, gente, nossa capital. A partir de 1971, teve início em Teresina um período de muitas obras em consonância com o pensamento desenvolvimentista da época, de acordo com o Monte 2010, 13 e 7. O governo via a construção de uma infraestrutura moderna como a viabilização necessária à implantação de um sistema industrial que transformaria o Brasil em um país de primeiro mundo. Ou seja, com o advento da industrialização, as cidades vão sentindo necessidade de se modernizar. Olha só, Teresina, antes Teresina, depois. Mudou? Mudou, tá? E muito. Em 1952, Teresina possuía uma população segregada, onde os mais ricos moravam na região central, aqui do centro, da cidade, área servida pelas redes de abastecimento d'água, de energia elétrica e de telefone, com as ruas calçadas e os mais pobres na periferia do centro, uma área suburbana não atingida por esses serviços. Então, Teresina antigamente, no caso aqui ele fala em 1952,
Os ricos moravam no centro da cidade, com toda a infraestrutura, né, saneamento, água, esgoto, etc. E o pessoal mais pobre já morava à parte, certo? Em locais diferentes. Polo de modernização da cidade de Teresina. Quais são os locais em que a gente pode citar que são exemplos de modernização? Polo da Praça da Bandeira, Praça Landry Salles, Praça João Luiz Ferreira, Avenida Frei Serafim, Praça do Frei Pisa, Mercado Central, Praça Rio Branco, Praça Saraiva, Praça Pedro II e Praça da Liberdade. A pessoa só tem praça? Não. Mas é porque geralmente as praças são um sinal de modernização, tá? Aqui nós temos shoppings que surgiu aí a partir da década de 90 e que realmente impulsionaram a modernização. Na verdade, o shopping surgiu lá no finalzinho da década de 90. Aqui nós temos a praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça da Bandeira. Lá a gente encontra o obelisco, que é considerado o marco referencial do surgimento da cidade, né? A gente chama de ponto central, ok? Praça da Bandeira, antes, depois. E aqui ao fundo você vê a Igreja Nossa Senhora do Amparo. E aqui o prédio da Receita Federal. Aqui a Praça Rio Branco, gente, ó, na Rio Branco, até a década de 90 tinha um relógio que marcava as horas, assim como tinha lá na Baía Vermelha. E as pessoas se guiavam muito por esse relógio, hoje não tem mais. Aqui é antes, aqui depois, tá? Também fica no centro. Praça Landry Salles, a chamada Praça do Liceu, aqui está o Liceu, certo? E aqui você vê a praça, que hoje é uma praça de encontro, né? Uma praça onde as pessoas vão para conversar. E quando tinha aula, porque vai voltar, as pessoas costumavam ficar aqui para trocar figurinha, né? Conversar. Aqui é a Praça João Luiz Ferreira, olha, aqui, gente, isso aqui é o prédio do antigo INPS. Pergunte para o seu pai ou para o seu avô, que ele vai saber o que é. Ele continua aqui. E aqui você tem do lado, você tem a praça. Olha só como ficou diferente agora, tá? Você aqui nessa década aqui de 1950, 40, 50, 60, até 70, aqui moravam diversas famílias. Agora no centro você só encontra pontos comerciais. Aqui é a Avenida Frei Serafim, olha como é que ela era e olha como é que ela é agora, tá? Nesse tempo aqui nem asfalto existia. Existia esse canteiro já central, mas era tudo na base da poeira mesmo, do barro, da pissarra. Aqui você tem a Praça do Frei Pisa, chama-se exatamente Frei Pisa porque lá funcionou um frigorífico, ok? Então, lá ainda continua essas instalações desse frigorífico, mas hoje também é um polo de encontro, uma pracinha, e lá também funciona a feira de livros usados, tá? Então você também vê um polo de modernização. Aqui o Mercado Central, olha como é que ele era, olha, ele não mudou, porque ele não pode ser derrubado, porque hoje é um patrimônio que não pode ser modificado, ele só foi revitalizado, olha só como é que ele está agora, tá? Essa parte central aqui, ó, não mudou, certo? Chama-se Mercado Central, porque ficava bem no centro da cidade, mas é conhecido também como Mercado Velho. Aqui é a Praça Rio Branco, antes, depois, tá? Aqui você vê, ó, tudo barro, poeira. Aqui tinha um coreto, não tem mais. O coreto era um local onde havia apresentações, né, de crianças, com coral, etc. E hoje é uma praça de... Essas pessoas se encontram, que fica bem no centro da cidade, por trás ali da Igreja Nossa Senhora do Amparo. Aqui a Praça Saraiva, aqui ao fundo você tem um colégio diocesano, e você tem aqui a Praça Saraiva. Aqui é a igreja matriz, né? Nossa Senhora das Dores, e aqui do lado fica o colégio diocesano, que é esse aqui. Bom, aqui é a Praça do Bairro Saci, e aí eu trouxe para a gente tentar ver como é que os bairros também se tornaram polos de modernização, ou seja, se modernizaram, se transformaram, né, se inovaram. Aqui você tem, ó, ruas sendo asfaltadas. Então isso também é um sinal de modernização. E aqui você vê um ambiente, digamos assim, mais natural, tá? Mas hoje as pessoas, quando veem mato, acham que tem muita coisa ruim, porque a gente já está acostumado muito com o concreto, né? Bom, o bairro Disseu Arco Verde, eu trouxe aqui também para mostrar para vocês, ó. Aqui é o Disseu na década de 80, assim que ele surgiu. Ele foi inaugurado.
E aqui o Dirceu hoje. Aqui é a avenida principal do Dirceu, conhecida como a avenida principal, que divide o Dirceu 1 do Dirceu 2. Tá? Então você vê como mudou. Eu até coloquei a primeira imagem antes para você ter uma visão do que é hoje para o que era antes. Bom, as sucessões de tempo muito rápidas possibilitaram o surgimento e desaparecimento de novos espaços. Então, neste movimento de expansão das cidades, com a ação rápida de empreendimentos, aparecem os shopping centers, como resultado de produção da cidade e bem como atua na produção, inovação, modernização da cidade. Eu falei no início da aula que os shoppings se construíram aqui em Teresina. Hoje nós já temos aí 4. Temos 4. Nós temos um que fica situado ali à beira, 2 que ficam localizados ali à beira do rio Puti. Nós temos o outro que fica ali perto da Assembleia, são 3. E nós temos um lá na região do Grande Dirceu, ali na BR, tá? Próximo ali do Tancredo Neves. E aí nós temos ainda o chamado Shopping da Cidade, que é um polo onde se localizam diversos postos de venda de tudo quanto é produto que você pode imaginar. Então os shoppings também, aqui é um, aqui é um, aqui é outro, se constituíram também num polo de modernização de Teresina. Quem é que pensava, gente, até a década de 90 ter shoppings aqui em Teresina e de repente apareceu 3, certo? Complicado, né? Mas ao mesmo tempo muito bom, porque agora a gente tem um polo de comércio e pode frequentar. E no shopping a gente não encontra só mercadoria, mas tipo de roupa, mas encontra qualquer tipo de produto, né? Bom, o crescimento da cidade, bem como sua modernização, envolve uma dinâmica complexa, onde interagem diversos componentes. Em cada etapa, novos fatores econômicos, tecnológicos, de costumes sociais e políticos vão determinando uma nova tendência de expansão do tecido, com novos usos e maneiras de ocupação do solo urbano. Ou seja, na medida que o tempo vai passando, os setores econômicos vão sentindo necessidade de modernização. E essa necessidade de modernização vem o quê? Com a construção de grandes edifícios, a própria estrutura da cidade vai se modificando. Por quê? Porque isso é uma necessidade, tá? Quem sabe lá no futuro a gente não vai andar aí, ao invés de carro, andar de espaçonave, né? Como aqueles filmes de ficção científica que a gente vê muito, tá? Vamos lá. Bom, a nossa tarefa de casa, e antes eu queria só voltar um pouquinho aqui, ó, tá? Isso, aqui, ó. Onde ele diz assim, ó, o crescimento da cidade, bem como sua modernização, envolve uma dinâmica complexa, onde interagem diversos componentes em cada etapa, novos fatores econômicos. Gente, quando ele fala assim, ele está falando que o fator econômico, ele vem aliado ao tecnológico. Vou dar um exemplo, tá? Até a década de 40, 50, início de 70, a fabricação dos automóveis era basicamente feita manualmente. Hoje, se você olhar na internet, verificar uma fábrica de automóveis, que a gente chama de montadora, você vai ver que grande parte da produção lá é feita por robôs. Isso. Mas não são aqueles robôs parecidos com gente, não. São máquinas que fazem o serviço, às vezes, de 10 pessoas. E com isso, claro, veio o desemprego, e nós já conversamos sobre isso aqui também, tá bom? Então, quando a gente fala questão econômica, vem com a tecnologia e vice-versa. E aí você tem uma mudança de postura, de costumes e hábitos. Por exemplo, nós fomos acostumados a conviver com as redes sociais, a conviver com a internet. E a gente vai se adaptando, tá? E vocês que estão aí do outro lado, mais ainda, porque vocês devem mexer em celular, aí muito mais que os pais de vocês, tudo bem? Bom, outra coisa, quando você olha para uma imagem dessa, você percebe como a cidade de Teresina, ela se modernizou. Gente, olha, eu convivi na década de 90, 80 e 90 em Teresina. Você não tinha esses grandes edifícios, grandes prédios de apartamentos, condomínios, você não tinha. Tá? O máximo que você tinha era um prédiozinho de 2 andares e olha lá.
Agora, você olha para Teresina, você já vê que a Teresina está ficando vertical, né? É uma cidade vertical. E crescendo para as periferias, se modernizando para as periferias. Bom, vamos lá para o nosso desafio, então. Nosso desafio em casa hoje, ele está no livro de vocês, tá bom? No livro. Só que você vai usar o livro como uma espécie de roteiro. E aí, olha só aqui agora a novidade. Eu não coloquei página aqui, porque eu vou querer que você vá lá no índice do livro ou sumário e você procure lá, tá, um tema que se relaciona com o que nós estudamos hoje, que é tecnologia. Lá deve estar como tecnologia e inovação, tá bom? Então você que vai procurar, eu não vou procurar não, excepcionalmente hoje. O que você vai fazer? Fazer uma entrevista com alguém da sua família, avó, pai, mãe, tio, alguma pessoa que está na sua casa, perguntando a eles sobre as mudanças e transformações ocorridas no local onde eles moram. Não esqueça de preparar antecipadamente um roteiro de perguntas para fazer para eles. Então o que você vai fazer? Você vai preparar ali máximo 5 perguntinhas para eles, ok? No caso, perguntando para eles se o local onde eles moram mudou. Então você pode colocar uma pergunta da seguinte forma: vovô, me diga uma coisa, o local onde o senhor morou, houve alguma mudança, alguma alteração nas ruas, no bairro em si? Aí ele vai responder, você vai anotando. Anota no seu caderno e você vai trocar a figurinha lá com seus colegas, tá bom? Pode trocar a figurinha, porque aí ele manda para você o que ele fez, você manda o que você fez. E aqui o livro, você vai lá no índice ou no sumário, procurar algum tema relacionado à tecnologia, que lá tem, tá bom? Você vai ler para você poder também aprofundar melhor o que a gente estudou hoje. Beleza? Sem grilo, sem problema. Bom, gente, terminamos mais uma aula aqui para os alunos do 5º ano, não é isso? Esse ano tem prova SAEB. Eita, a responsabilidade aumenta mais ainda. Mas, deixo aqui o meu abraço, estudar muito, tá bom? Estamos na pandemia, mas vai passar. A gente vai voltar, tá bom? Não se preocupem não, porque uma hora volta. Deixo aqui o meu abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.